Irmãos, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Amém. É uma satisfação estar aqui com vocês na igreja do Jardim Itália. Isto. Quando eu cheguei aqui com a minha esposa, vindo lá do bairro Cristo Rei, logo percebi que igreja aconchegante, muito bonita, Deus seja louvado. e parecida com a igreja lá da minha cidadezinha chamada Lapa. Eu sou da cidade da Lapa, eu sou lá do meio do mato mesmo. Que lugar da Lapa, Tiago? Eu sou do da cidade, né? Da cidade. Da cidade em si, mas eu trabalho com gente do mundo todo, e aí eu falo que é uma cidadezinha lá no meio do mato, mas pra gente ainda é grande lá, né? Enfim, mas tá de parabéns à igreja de vocês, que realmente Deus abençoe e que possamos ver cada vez mais a casa do Senhor aqui cheia. Amém. Eu fui convocado, então, primeiramente por Deus, para trazer uma palavra para vocês aqui na noite de hoje, dia 23 de fevereiro. Eu já havia conversado com o Paulo e não tinha dado certo outras datas, mas cá estou. Deixa eu me apresentar para vocês, mas eu não quero começar me apresentando primeiro aí com o meu currículo extenso. Eu quero começar como fazem poucos oradores. Eu sou da cidade da Lapa. Eu era aquele aluno primeiro que sentava lá no fundão, andava com gente que era os tidos bagunceiros do colégio, não tirava notas boas. Eu fui atleta a vida toda até meus 20 anos, mas nunca fui um bom estudante. E principalmente a minha mentalidade nunca foi a mais bem treinada, a mais bem preparada até meus 20 e poucos anos. Por que eu começo dessa forma? Porque hoje eu sou casado com a Ivânia, minha esposa querida. Quero dizer para vocês que meu pai orou tanto para Deus, minha mãe orou tanto para Deus para me mandar uma esposa correta, perfeita, que ele me mandou a Ivânia. Amém. Amém. E que muitas vezes hoje quem fica errado sou eu, né? Então, tão perfeita que ela é. Mas, enfim, gente, eu sou pai da Ilana, sou pai da Isadora e hoje eu trabalho com treinamento mental de atletas. Eu atendo gente do mundo todo, brasileiros, alguns gringos, em relação a treinar a mente desses indivíduos para realmente que eles alcancem a alta performance no esporte, aliado a uma base científica. Por que base científica? Hoje eu faço um doutorado nos Estados Unidos em relação ao coaching mesmo, aliado a princípios cristãos, que é o que eu entendo realmente que faz muito sentido para mim, e com metodologia e nosso passo a passo, ok? Então esse sou eu, menino do interior aí que sonha um dia em ser campeão mundial e chegar a uma Olimpíada. O que eu vim trazer para vocês hoje? Eu vim falar com vocês um pouco hoje sobre mentalidade cristã. Mentalidade cristã. No meu dia a dia é muito comum a gente falar sobre mentalidade vencedora, mentalidade de campeão. Mas para os meus queridos irmãos, eu quero transferir e transformar essa mensagem de hoje com mentalidade cristã. Primeiro eu quero trazer algumas curiosidades para vocês em relação ao nosso cérebro. O cérebro humano adulto pesa cerca de 1.300 a 1.400 gramas, mais ou menos, representando apenas 2% da nossa massa corporal. Em média, o cérebro dos homens pesa 1.400, enquanto o das mulheres pesa cerca de 1.250 gramas. Um pouquinho menorzinho, certo? Ao nascer, o cérebro dos recém-nascidos pesa aproximadamente 350 gramas. Nós jovens adultos aqui, temos aproximadamente 86 bilhões de neurônios. O cérebro consome cerca de 20% do nosso oxigênio e 15 a 20% da nossa glicose, da nossa energia. Enfim, esse é um pouquinho a curiosidade do órgão que eu trabalho no meu dia a dia. Eu sempre fui um curioso do cérebro, eu sempre quis, desde pequenininho mesmo, saber como que funcionava a mente das pessoas. Eu tinha algo comigo que eu pensava assim: quando eu descobrir o poder da mente ou o poder do cérebro, eu vou ter grandes poderes. E realmente não foi grandes poderes, mas eu comecei a entender um pouquinho mais sobre como funciona o cérebro, principalmente desses atletas de alta performance, estudando, trabalhando e pesquisando. Olha só, antes de a gente falar hoje sobre mentalidade cristã,
eu quero perguntar para vocês o que vocês fazem quando vocês acordam logo cedo. O que vocês fazem quando, primeira coisa verdadeiramente? Essa é uma pergunta que normalmente eu faço nas minhas palestras, nos meus treinamentos ou para os atletas com quem eu atendo. O que você faz logo nas suas primeiras horas da manhã? Por quê? Oração. Estuda a Bíblia, oração. Ótimo, o que mais? Primeiro abro os olhos. Abrimos os olhos, né, irmã? Eu ajoelho, oro, estudo e depois faço alongamento. Ótimo, ajoelha, ora, estuda e depois faz exercício alongamento. Mas quando eu faço essa pergunta para as pessoas de fora, que normalmente não são cristãs, o que vocês acham que elas fazem logo que acordam? Exercícios. Não. Toma café, Café. Elas vão pegar num tal de aparelhinho celular. chamado celular. Sim ou não? A grande maioria que não é cristão ou não está aqui dentro da igreja, que bom que vocês não são assim, a grande maioria das pessoas lá fora vai pegar no celular logo nas primeiras horas do dia. E aí, quando essas pessoas pegam no celular logo cedo, muita gente, inclusive parente meu, é fissurado por notícia ruim. Ótimo. E quando a gente acessa ou lê notícias ruins logo pelas primeiras horas da manhã, apenas 3 minutos de notícias ruins ou negativas fazem com que a gente tenha 27% mais chance ou mais chances de ter um dia infeliz horas depois. É como acordar verdadeiramente com um veneno emocional, o que a grande maioria das pessoas logo cedo faz. O que eu quero dizer com isso? Existe um site chamado Só Notícias Boas. Vocês já ouviram? Não. Se eu perguntasse para vocês, vocês oram, agradecem, fazem exercício, meditação, se eu perguntasse para vocês, se vocês pudessem compartilhar aqui comigo apenas 3 notícias boas que vocês viram ou assistiram nos noticiários. Notícias boas que vocês viram, vamos lá. Eu posso dizer, mas dentro da minha área. Por favor. Da minha área. Uma notícia boa é que o nosso governador está saindo como presidente da República. Essa é uma notícia boa para mim. Sim. Beleza. O que mais? Notícia boa que eu estou com saúde. Desculpa, irmão, que vimos na televisão. Na televisão. Não é fácil, não. Só tem notícia ruim dentro. Eu raramente notícia. A TV vende as notícias ruins. O que o povo mais consome é notícias ruins. Notícia ruim, sem dúvida. Então, olha só, deixa eu compartilhar. Eu separei aqui algumas notícias ruins, algumas notícias boas, para trazer aqui com vocês. Mulher deixa toda a herança para a escola onde estudou. 7 milhões de reais aproximadamente. Outra notícia, médicos curam cegueira de 4 crianças com doença rara em Londres. Resgatado trabalhador perdido na floresta amazônica durante 12 dias. Vocês viram isso? Idoso de 90 anos se forma em engenharia industrial. 90 anos. Carroceiro passa no vestibular do Pará. Sou carroceiro e agora calor. Beleza. Gente, consumir... Tem o catador lá, do prefeito lá, que pagou, impediu de ter o carnaval em fevereiro para comprar máquinas de raio-x. Foi uma notícia? Boa. Que saiu quando? Bom, eu li hoje. Mas saiu. Uma notícia boa. Como que é o nome? O catador reciclado. Ele virou prefeito de uma cidadezinha. Não permitiu ter o carnaval para... Ele investiu o dinheiro que iria para o carnaval em uma máquina de raio-x. uma máquina de raio-x para o hospital da cidade. Ótimo. Diante disso, diante de ver tantas notícias ruins, diante de ver tantas pessoas e tantos atletas consumindo isso e deixando de seguir as premissas de Deus, eu até falei para o Paulo, né, eu não pude vir antes porque fui para São Paulo buscar, eu criei um livro chamado Bom Dia Campeão.
realmente um devocional que traz consciência e Deus. Eu trago muitos princípios bíblicos e cristãos aqui dentro. Eu trago bastante pesquisa científica, como vocês sabem, estão ouvindo aqui, para levar para as pessoas. Esse devocional, Paulo, foi escrito com um cliente meu lá da Itália, com quem eu trabalho. Hoje ele joga no Juventus, ele esteve na última Copa do Mundo. Então a gente escreveu o primeiro devocional para atletas. É um trabalho bem bacana. E a título de curiosidade, ele saiu em 3 idiomas: português, italiano e saiu em inglês. Beleza, parabéns. Obrigado, irmão. Baseado em quê? Só para vocês entenderem. E aí finaliza a minha introdução. Salmo 5,3 diz o seguinte: que de manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã, logo cedo, me apresento a minha oração. Isaías 26,9 diz o seguinte: a minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito por ti anseia. O último versículo que está embasado nesse devocional, Mateus 6,33. Buscai ou busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Então eu estou diariamente, através do livro aqui do devocional, treinando as pessoas, treinando os indivíduos para não pegar o celular, não acionar notícias ruins e se conectar com Deus, com a sua parte espiritual. E ainda instruindo e orientando como irmão aqui, né, fazendo exercício também logo nas primeiras horas do dia. Pois bem, a gente sabe que tudo que a gente faz com hábitos, a gente vai ficar bom. Então, se a gente tiver hábitos ruins diariamente, a gente vai ter alguns resultados ruins. Logo, se a gente tiver hábitos incríveis, hábitos bons durante um certo tempo, a gente vai ter provavelmente resultados muito bons. Então, cuidado, irmão, naquilo que você faz todo dia, porque você vai ficar bom nisso, seja para o lado ruim ou para o lado bom. Vamos lá então, mentalidade cristã. Vocês sabem o que diz em Provérbios 23,7? Alguém quer ler? Por favor, vamos lá? Me ajudem? Vocês vão mexer bastante na Bíblia hoje. Dada a introdução sobre quem eu fui, a minha mentalidade, sobre o que acontece com as pessoas que acordam logo cedo, o que elas fazem, a gente vai começar a entender um pouquinho mais sobre mentalidade cristã. Vamos lá, Provérbios 23:7. Porque ele convida alguém e oferece do bom e do melhor em sua mente e está pensando: como eu posso tirar vantagem dessa pessoa? Provérbios 23:7, irmão? 23:7. O meu está assim, ó, porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Tá, qual é a versão do senhor, irmão? Olha, eu não sei, eu estou fazendo Pelo celular. Tá Diferente. Mas a versão, não sei se a sua está certa, mas é Provérbios 23:7. Assim como você pensa em sua alma, assim você é. Isso? Meu come e bebe, te diz ele, porém o seu coração não está contigo. Essa é a Provérbios 23:7. Isso. Assim como você pensa em sua alma, assim você é. Isso. A mentalidade, gente, das pessoas pode ser... É isso mesmo. Porque como imaginou no seu coração, assim é. Aqui está falando sobre a mente. Né? Isso, tá certo, irmão. Perfeito. A mentalidade das pessoas pode ser determinante, então, para o sucesso ou para o fracasso. Eu quero que vocês gravem isso. A nossa maneira de pensar determinante para o nosso fracasso ou para o nosso sucesso. Sim ou não? Sim. Ótimo. Tem uma história, uma fábula, na verdade, do vendedor de sapatos. Conta-se que 2 empresas enviaram vendedores de sapatos para explorar um mercado potencial em países distantes. Após alguns dias, ambos enviaram o relatório de volta. O primeiro vendedor disse o seguinte: situação impossível, ninguém usa sapatos aqui nessa cidade, não vai ter como vender sapatos. Ok? Já o segundo vendedor, por outro lado, me enviou uma mensagem bem diferente. Oportunidade incrível. Ninguém usa sapatos aqui
ainda. O cenário: a cidade, ninguém usava sapatos. Duas empresas diferentes enviaram 2 vendedores. O primeiro viu que, rapaziada, aqui não é chegada em sapato não. O segundo falou assim: rapaziada, não é chegada em sapato, mas eles não sabem que vão começar a usar, porque eu vou vender para eles. Duas mentalidades diferentes. A gente tem aqui uma mentalidade do primeiro vendedor, uma mentalidade de escassez, vendo dificuldades, vendo barreiras. Esse vendedor só via problemas. O segundo vendedor era alguém que via além, via oportunidades. Ele tinha a visão em abundância. Como é a sua mentalidade? Eu não estou aqui para julgar se a sua mentalidade é certa ou errada, boa ou melhor ou pior do que alguém. Eu estou aqui para trazer um pouquinho do que a Bíblia fala sobre a nossa mentalidade cristã. Vocês conhecem a história dos 12 espias? O que tem a ver os 12 espias com a mentalidade? O povo de Israel, quando saiu do Egito, ele estava indo para a terra prometida. Eles peregrinaram durante 40 anos andando pelo deserto. Sim ou não? Sim. Essa longa jornada foi uma consequência de quê, gente? Falta de fé, murmuração. Ué? E uma mentalidade ruim, uma mentalidade escassa. Ok? Como resultado de tudo isso, falta de fé, murmuração, uma mentalidade pobre, digamos assim, Deus decretou que aquela geração então não entraria na terra de Canaã. E apenas seus filhos poderiam fazê-lo. A travessia que poderia ser feita em um período mais ou menos de 15 a 30 dias, né, mais ou menos 500 km, se estendeu devido a essa punição divina. Antes de Moisés enviar os 12 espiões para explorar a terra prometida, o povo de Israel, após anos de peregrinação no deserto, expressou dúvidas, então, sobre a viabilidade de conquistar Canaã. Lá em Deuteronômio 1, 22 e 23, os israelitas pediram a Moisés que enviassem homens para espiar então a terra, buscando confirmação sobre suas promessas. Moisés atendeu ao pedido, orientando os espiões a observar a fertilidade lá daquela terra e a força dos habitantes, com o objetivo de preparar então o povo para a conquista. Essa ação refletia as ansiedades e inseguranças do povo antes de entrar na nova terra. Duas empresas enviaram 2 vendedores diferentes e um tal de Moisés enviou 12 espias. Alguma mera coincidência aí? Quem eram então Linhares? Os 12 espias. Eram representantes das 12 tribos de Israel. Gente, existiam milhares de pessoas peregrinando no deserto, sim? Foram escolhidos os 12 melhores. Não foram qualquer um. Foram escolhidos os 12 melhores espias. Eram príncipes, representantes das 12 tribos de Israel. Cada espião era um líder ou um cabeça então da sua tribo designado. Eles representavam milhares de pessoas e eram homens respeitados e tinham influência sobre suas comunidades. Estamos juntos até aqui? Não eram assim mesmo qualquer pessoa, eles eram um grupo seleto de pessoas. Esses homens foram o que então? Foram encarregados de explorar a terra, avaliar as suas condições e trazer um relatório sobre o que encontraram. De novo, coincidência, né? Com os vendedores de sapato. Deixa eu te perguntar, você já foi incumbido? Já teve uma missão de ser enviado para algum lugar e fazer um relatório alguma vez? Ou ainda, quando você esteve dentro de um projeto da igreja, de uma comissão, ou de tomadas de decisões dentro da sua empresa, de que maneira você via as coisas? De que maneira você enxergava? Como você pensava?
como verdadeiramente era a sua mentalidade. Isso é muito importante. Vamos aos fatos então. Eu preciso que alguém aí me ajude aí. Números 13, do 31 ao 33. A gente vai ver lá o que está escrito em Números 13, do 31 ao 33. Alguém encontrou? Números 13, do 31 ao 33. Disseram, porém, os homens que subiram com ele: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. 32. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. 33? Não. Até o 33. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos, porque eles eram filhos de gigantes. Isso. Então, dos 12, foram primeiro 10 homens que retornaram com um relatório negativo ou pessimista, certo? Focando nos gigantes e nas cidades fortificadas que encontraram. Essa realmente era a realidade. Homens gigantes, cidade fortificada, e o próprio povo ali, os 10 ali, eram pessoas pessimistas. Agora eu quero ler o segundo tipo de mentalidade que foi lá espiar. Números 14, do 7 ao 9, por favor. Números 14, logo em seguida, do 7 ao 9. Vamos lá? Alguém? E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nessa terra e nola dará, terra que emana leite e mel. 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco, não os temais. Obrigado, irmã. A primeira equipe retornou com um relatório pessimista, focando nos gigantes e nas cidades fortificadas. Josué e Caleb também viram que eram gigantes, a cidade era fortificada, só que eles trouxeram uma perspectiva positiva, diferente. Qual foi a perspectiva? Apesar de reconhecerem os mesmos desafios, Josué e Caleb, eles acreditavam que a ajuda de Deus seria possível para conquistar a terra. Eles acreditavam. O que você acredita sobre Deus? O que você acredita quando Deus coloca gigantes na tua vida? O que você pensa? Quando eu penso para começar o nosso culto de hoje com Provérbios 23, 7, porque assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. O que você pensa normalmente vai se tornar realidade. Aquilo que você pensa, você sente, você age, se comporta, se torna um hábito, isso vai ser o teu caráter. Pensamento ruim, postura ruim, resultados ruins. Pensamento de um campeão, pensamento de um cristão, uma mentalidade cristã, sentimentos bons, frutos, comportamentos, resultados incríveis. Olha a diferença. Josué e Caleb optaram por acreditar em Deus. Tem uma pesquisadora chamada Carol Dweck, ela é autora do livro Mindset, a nova psicologia do sucesso. Ela fala no livro dela sobre 2 tipos de mentalidade. Uma mentalidade fixa e uma mentalidade de crescimento. Olha só que interessante. Eu quero saber de vocês. Quando vocês encontram um desafio pela frente, o que acontece? Normalmente,
eu vou refazer minha pergunta. Quando uma pessoa, um indivíduo, tem uma mentalidade fixa, uma mentalidade pobre ou uma mentalidade escassa, e ela encontra um desafio, o que normalmente ela faz? Para, o que mais? Vamos, me ajude aí. Eu não consigo. Para, eu não consigo. Eu não sou bom o Eu não sou suficiente. bom o suficiente. Ela evita desafios. É isso? Sim. É algo muito grande, estão exigindo demais para mim. Quando uma pessoa, vamos lá, tem uma mentalidade cristã, tem uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de Josué e Caleb, quando ela encontra gigantes, quando ela encontra desafios, o que ela pensa? O que ela faz? Pede ajuda para Deus. Ela pede ajuda para Deus, o que mais? Ela se esforça. Se esforça, Ela é ó, perseverante. persevera, o que mais, gente? Eu aprendi, eu fui criado sem pai. E eu tinha muito medo até uma altura. Aí depois eu resolvi o seguinte: eu ia inventar todos os status que surgissem na vida. Acontecesse o que acontecesse. Isso aí é sem ter essa fé em Deus. A partir do momento que eu passei a acreditar na providência de Deus, no poder de Deus, aí então agora eu conto com um pai celestial me ajudando a enfrentar. Te deu muito mais força. Irmão, quando realmente a pessoa tem uma mentalidade vencedora ou de campeão que a gente fala no dia a dia, apesar do desafio, ela enfrenta. É exatamente isso, ela persiste, ela busca a Deus. Mais uma. Quando o indivíduo de mentalidade fixa, mentalidade escassa, recebe uma crítica. Ela fica triste, chateada. O que mais? Depressiva. Como que ela se sente? Ela ignora, ela acha que é inútil aquela crítica, ou ela acha que vai destruir ela. O indivíduo que tem uma mentalidade cristã, uma mentalidade de um campeão, quando recebe uma crítica, Tenta melhorar. Busca melhorar. e não só tenta, irmão, porque lá no meu trabalho essa palavra tenta nem existe. Ela busca sempre querer melhorar, busca querer evoluir. O que mais? Ela agradece. Ela agradece, porque todas as coisas cooperam, ela sabe disso. Sim, porque a crítica, ela é Construtiva. benéfica. E construtiva também. Benéfica, e ela pode ser construtiva, mas sobre a ótica de quem está olhando. Sim. Exatamente. Exatamente. Sobre a ótica de quem está olhando. Aliás, a Bíblia fala que para a gente ouvir tudo e todos e reter aquilo Que é bom. que é bom. Aqui, exatamente. Certo? Então, assim, olha as diferenças de mentalidade. Esses dois exemplos de Josué e Caleb sublinham como a mentalidade pode moldar nossas ações e resultados. Pessoas com uma mentalidade de escassez tendem a se concentrar então nas limitações e nos problemas, muitas vezes paralisando-se diante do medo e da dúvida. Já aquelas pessoas com uma mentalidade de abundância e fé olham além das dificuldades, vendo oportunidade e acreditando em soluções. Adotar, gente, uma mentalidade vencedora, uma mentalidade positiva, pautada em Deus, fundamentada em princípios de Deus, exemplifica Josué e Caleb na visão de ver as oportunidades, de poder transformar desafios, de poder ver grandes oportunidades. A palavra crise, gente, ela tem dois significados. Quando vem na sua cabeça a palavra crise, o que você pensa? O que você imagina? Crise, chegou a crise, irmã. Dificuldade, problemas, o que mais? Momento de mudança, momentos oportunos, porque eu não sei se mas crisólida é uma forma de uma lagarta se transformar em borboleta, né? E aí é uma transformação, Uma metamorfose. uma metamorfose. Então, numa crise, aqueles que puderem aproveitam e saem melhor. Aqueles que não sabem trabalhar, eles acabam se diminuindo. Parafraseando o que o senhor está falando, enquanto uns choram, vendem lenço. Vendem lenço. É mesmo? Boa colocação. É isso? Eu não sei se eu estou
A gente chama isso no esporte, irmão, de essa tal da inteligência emocional. Apesar da situação, eu paro, penso, reflito e procuro sempre uma solução. Ao invés de parar, refletir, chorar e ficar reclamando. Não, eu paro, penso e procuro uma solução. Você, quando vai ao médico, ai de Alice, quando eu vou ao médico, isso é fator determinante para você se ferrar ou você se curar, gente. Quando o médico fala que está com um problema de saúde, mentalidade de vendedor de sapato, mentalidade de Josué e Caleb, mentalidade de cristão. Quando o médico fala que está com um detalhe, surgiu uma situação nova no seu organismo, como você encara? Tem gente que vai falar assim: já era, vou morrer, acabou minha vida, não tem mais jeito, e ela vai perdendo para ela mesma, ela vai sendo derrotada para ela mesma. A doença se tornou muito mais forte, o gigante. Tem gente que eu conheço, que eu leio, que eu estudo, que quando chega um problema, uma doença, ela fala assim: aqui não, aqui quem manda sou eu. Eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso. Amém. E essa pessoa fala assim: apesar dessa dificuldade, desse obstáculo, como o meu irmão falou, qual é a oportunidade que eu tenho? Como que eu posso melhorar? Como que eu posso sair dessa aqui para algo muito melhor? Tome cuidado com a maneira como você pensa em sua alma. A doença, gente, a doença pode matar você antes dela te matar, só na tua mente, cara. Só no teu cérebro. Você pode morrer só ali no diagnóstico do teu médico. Ou você fala assim pro médico e encara ele bem nos olhos dele, assim, ó, pá! Doutor, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que eu posso fazer diante disso. Você define. Vamos lá. Tá tudo bem aqui? Estamos no caminho de mentalidade cristã. 5 lições então que podemos aprender com Josué e Caleb. Fé inabalável. Josué e Caleb demonstraram uma confiança total nas promessas de Deus. Confiança total. Confiança total nas promessas de Deus. Mesmo quando a maioria, 10 pessoas, disseram não, ou trouxeram um relatório negativo para Moisés. Número 2, coragem diante do medo. Ambos os líderes, Josué e Caleb, mostraram coragem ao encorajar o povo a avançar apesar dos desafios. Eles não se deixaram intimidar pelo gigante. Você, eu, todos nós temos gigantes nas nossas vidas. Todos temos, uns mais, uns menos, uns um pouquinho agora, uns mais depois, uns já foram, mas a maneira como você enfrenta esse gigante vai definir a sua vida. Muitos já passaram pelo colégio, pelo processo de estudar, abrir uma empresa, ter emprego. Temos 2 jovens ali que estão no processo de estudos acadêmicos. A maneira como você pensa, onde você vai chegar, vai definir exatamente onde você vai chegar. Pensar pequeno ou pensar grande vai exigir a mesma energia. Pensar de maneira escassa ou de abundância vai definir verdadeiramente onde você pode chegar. Número 3, visão positiva. Enquanto outros espiões focaram nos obstáculos, Josué e Caleb viram o potencial da terra prometida. Essa perspectiva positiva é uma lição sobre como devemos olhar então além das dificuldades. A dificuldade, gente, e o problema atual não define você. O problema e a dificuldade atual não te define. É o que você faz diante dos desafios. Eu costumo dizer, eu tenho uma frase no meu dia a dia com os meninos lá, que é no veneno que o cientista encontra o quê? A cura. A cura. É no veneno que a gente vai encontrar o antídoto, a cura. E o milagre só pode se tornar um milagre se tiver passado algumas etapas, dificuldades, alguns problemas. Então, é para isso que existe a palavra milagre, senão não seria milagre.
é no antídoto, é no veneno que a gente vai encontrar o antídoto. Número 4, perseverança. A determinação de Caleb em reivindicar mesmo Hebron, mesmo após muitos anos, ilustra a importância de manter a fé e a confiança nas promessas de Deus ao longo do tempo. Ele exemplifica que a perseverança é fundamental para alcançar as bênçãos. E na quinta lição de hoje, influência positiva. A fé e a coragem de Josué e Caleb não apenas sustentaram, mas também inspiraram outros a crer e a crer. Você é do tipo de irmão ou irmã que inspira, ou você é daquele tipo de irmão que às vezes contagia negativamente? Cabe aqui a reflexão. Mas eu estou lançando o desafio para você ser a pessoa que contagia. Estou desafiando você hoje para sair daqui com a mentalidade de Josué e Caleb. Amém. Para que você veja além das dificuldades e além dos obstáculos. Eu quero fazer uma reflexão com vocês aqui. Não precisa responder, mas que é para gerar consciência em vocês. Como você enxerga as oportunidades do seu mercado atual, no lugar onde você trabalha? Você vê mais desafios ou possibilidades? Em situações de adversidade, você tende a focar nos problemas ou nas oportunidades? Numa comissão de igreja, você foca no problema ou você foca na solução? Desafiar vocês aqui a criar uma hashtag, foco sempre na solução. Lá em casa a gente tem um lema que a gente está lutando para melhorar. Proibido reclamar. Proibido reclamar. Foco na solução. Quem é que gosta de ficar do lado de uma pessoa reclamona o dia inteiro? Sim? Outra pergunta. Você acredita que seus recursos são limitados ou que sempre é uma maneira de criar mais valor e oportunidades? De que maneira a sua mentalidade e a sua fé influenciam a sua capacidade de liderar e inspirar as pessoas? Gente, quais são os gigantes que você está enfrentando atualmente? Eu não sei quais são os gigantes que você está enfrentando atualmente. No seu negócio, na sua vida particular, mas como que você precisa verdadeiramente enfrentar esses seus gigantes? Como que você precisa reagir e se deparar e se adaptar a esses desafios? Quais são as estratégias que você pode implementar para fortalecer essa mentalidade cristã? Tiago, Por favor, irmão. me permita. Mateus 28:18, nós vimos ontem, diz assim: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha só, quando nós acreditamos que estamos com Jesus, andamos com Jesus, você está com aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Portanto, todos os problemas que nós vamos enfrentar, que ele falou que nós íamos enfrentar, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de coragem, porque eu venci o mundo. Aí já é outra passagem. Todo o poder. Não é meia boca, não é 50%. Todo o poder. Você está a fim de tomar posse desse poder verdadeiramente, definitivamente na sua vida, irmão? Diga amém. 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 Isso. Gente, como que então a gente, Tiago, como que a gente pode então desenvolver uma mentalidade de Josué e Caleb? Olha só o que eu ensino um pouco aqui nesse meu projeto aqui, ó, que está pautado na Bíblia. Primeira coisa, evite celular nas primeiras horas do seu dia. Proibido pegar no celular antes de orar a Deus, antes de dobrar o seu joelho, antes de meditar na palavra de Deus. Proibido o celular. Não é o outro mais importante. É primeiro Deus, depois você e depois você começa a resolver os problemas. Número 2. Eu quero desafiar você a selecionar o que você consome nas redes sociais. Quando eu falo para os meninos lá, eu falo o seguinte: pare de seguir quem não te agrega valor na sua vida. Pare de seguir qualquer um.
Não siga qualquer pessoa. Escolha 50, no máximo 100. Eu já acho um absurdo ter mais que 100 pessoas na rede social, ter mais que 100 pessoas, porque você não consegue acompanhar tudo, e nem todos. E se eu pudesse ir além, não seja, tem um rapaz na internet que ele fala assim, que ele é o, entre aspas, o traficante, ele só distribui conteúdo, ele não consome. Vocês talvez não tenham tanto essa prática, mas os jovens aí fora, eles consomem muita rede social. Rolam demais o feed e folheiam de menos a Bíblia. Então assim, parem de seguir qualquer um na rede social. Número 3, isso serve para vocês. Sabe aquele grupo da tia, da vizinha, da vila, do bairro, que é só a fofoca ali? Eu convoco vocês, saiam desse grupo que não agrega nada, gente, muitas vezes, né? Número 4, evite lugares que afastam você de Deus. Lá em casa, inclusive, Paulo, olha só, além de a gente evitar lugares que nos afastam de Deus, uma das coisas que eu trouxe para mim ano passado, que foi assim, uma grande ruptura, eu deixar coisas de lado que me afastam de Deus. Algumas coisas poucas e pequenas, como o próprio computador, às vezes eu fiz questão de ter um computador, que o meu Microsoft, meu Office não é pirata. O que mais? Eu fiz questão lá dentro de casa, a gente tinha um aparelhinho chamado SkyGato. Eu fiz questão de não ter mais na minha casa. Se é certo, se é errado, abro mão daquilo que me afasta de Deus. Estou compartilhando o que eu tenho feito. Número 5, bloqueie no seu telefone músicas de sofrência. Não é o nosso caso aqui, mas tem umas músicas aí que verdadeiramente programam a mente para tristeza, para chorar, para saudade. Enfim, aquilo é a tal da programação neurolinguística, ouvindo músicas que não agregam, trazendo sofrência. Número 6, consuma notícias de fontes que promovem o bem. Por exemplo, da Bíblia, TV Novo Tempo, que a gente tem na nossa igreja aqui, os próprios sites chamados Só Notícia Boa, tá? É um desafio para vocês. Desafio vocês também, um outro dia, quem sabe a gente vai falar aqui sobre praticar jejum. Quando praticar jejum, eu diminuo e paro de me alimentar a parte carnal e alimento mais o meu espírito. Como Daniel, desafio vocês a orar mais 3 vezes ao dia para fortalecer o lobo frontal, para ter melhores decisões, treinar a mente de vocês, treinar o seu espírito e, como Davi, apresentar suas preocupações logo cedo. Gente, para a gente finalizar, sei que vocês estão cansados, amanhã começamos a trabalhar verdadeiramente. Eu sou um treinador mental de atletas verdadeiramente apaixonado por desenvolver as pessoas através do treino da mente. A ciência fala que esse cérebro aqui nosso é o grande responsável pelo fracasso ou pela vitória ou pelo sucesso. A Bíblia, lá em Provérbios 4:23, eu anotaria essa. Ele fala assim: tome cuidado com a maneira como você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Vamos lá. A ciência fala que o nosso cérebro é o grande responsável pelo fracasso e pelo sucesso. Provérbios 4:23 diz o seguinte: tome cuidado com o que você pensa, pois a sua vida... Tem outras versões que falam do coração, né? A sua vida, o seu coração é dirigido pelos seus pensamentos. Romanos 12:2, que é um outro versículo que eu gosto muito, ele diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem. Não seja igual a todo mundo, vizinha. Não pense igual aos outros estudantes. Empresário, não faça o que todos os empresários fazem. Mas o que? A Bíblia fala assim: mas transforme-se pela renovação da mente. Transforme-se pela renovação da mente. Filipenses 4:8 diz o seguinte: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, amável, tudo que for de boa fama, nisso pensai. Pensem nessas coisas. A Bíblia não está falando assim: pense no problema, pense na dificuldade, pense nas coisas ruins, pense nas catástrofes. Não. Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável.
E o último versículo que eu gosto muito da Bíblia sobre a parte da mente, de 1 Pedro 1,13, diz o seguinte, a parte final: estejam com a mente preparada. Estejam com a mente preparada. Para finalizar, então, quem entrou na terra prometida? Josué e Caleb e todos os filhos dos outros. Somente Caleb, filho de Jefoné e Josué, ficaram vivos. Números 32 reafirma que somente eles, da geração que saiu do Egito, entrariam na terra prometida. E outras pessoas, como o irmão falou aqui, Eleazar, Finéias e os levitas, que não foram incluídos na condenação de não entrar. Teve os filhos de Coré e todos os meninos com menos de 20 anos que saíram do Egito, e as mulheres e crianças que não foram contadas, lá em Números 14, 31. Conclusão do Tiago Linhares, é a minha visão, não quer dizer que é melhor ou pior que vocês. A mentalidade com que lidamos com o fracasso, com a dificuldade, com o problema e o desenvolvimento pessoal impacta o nosso sucesso e ainda vai impactar as pessoas próximas de nós. Josué e Caleb exemplificam como a fé e a visão positiva transformam obstáculos em conquista. A diferença de mentalidade não é apenas uma questão de otimismo ou pessimismo, mas de como encaramos e respondemos às situações da vida e ainda que tipo de fé professamos e em quem a gente acredita. A mentalidade que cultivamos, irmãos, pode abrir portas para novas oportunidades ou nos aprisionar aqui, em ciclos de medo e inação. Portanto, o meu desejo de coração é que você escolha ver o potencial, ver as oportunidades, apesar dos gigantes, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, e superar isso ao lado de Deus, pois esse é o passo para você alcançar sucesso e uma verdadeira mentalidade cristã. Que Deus abençoe vocês. Amém. Que Deus treine, que Deus capacite vocês. E eu oro e torço para que vocês vejam além dos obstáculos, além das dificuldades. Quero desafiar vocês aí cada vez mais longe, ter uma vida longeva aí. Quem sabe a gente atingir os 3 dígitos aí na nossa idade. Topam? Sem dúvida. Para finalizar, irmão, a gente vai então, convido todos que aqui passaram para a gente cantar o hino que eu gosto muito, que é Fé, a Vitória, o hino número 75, para comemorar essa nossa noite aqui com Cristo e vitória. Soldados de Jesus, Senhor, cristãos, ó despertar, da noite já as trevas vêm, depressa batalhar, e contra o inimigo mal sair a combater, a nossa fé vitória é, ao mundo irá vencer. Amém. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória, ao mundo irá vencer. Sob a bandeira que pra nós é o santo amor de Deus, trilhemos o caminho aqui que leva para os céus. Os santos crentes pela fé venceram Satanás. A nossa fé
fala, né? Vamos lá, oremos. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por mais um culto ao seu lado de adoração e graças que nós tínhamos. Amém. Ó Pai, aqui estão os teus filhos reunidos para ir para casa, para os seus lares, para realmente encontrar seus familiares. Que o Senhor abençoe a cada um que esteve aqui, que o Senhor possa disseminar cada vez mais as boas novas para essas pessoas, Pai, que eles também possam ser missionários de Ti, como Josué e Caleb, e ter uma visão otimista e positiva, apesar das dificuldades e dos problemas que cada um enfrenta. Amém. Amém. Pai nosso, perdoa, Senhor, nossos erros, nossos pecados, nos incomoda, Senhor, todo santo dia, para que realmente nos aproximemos de Deus logo cedo pela manhã, para que realmente possamos ter uma mente vencedora, uma mente cristã, uma mente inabalável, como o de Jesus teve. Amém. Amém, Senhor. Ó Pai, satisfação enorme de estar aqui, falando e me comunicando por Ti e para Ti, Senhor. Nos abençoe, que possamos, na quarta-feira, no sábado, retornarmos à Sua Santa Casa. Amém, Senhor. É o que nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.